Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Garro perde um gol feito, os jogadores abandonam o técnico e o Ramon consegue errar tudo. Com isso, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana, tem uma reta final de temporada para salvar esse ano porque o ano que vem está praticamente perdido. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, não tá tudo bem, né? Porque, de novo, o Corinthians deixou escapar uma classificação que poderia acontecer. A gente não está falando de um time muito superior ao Corinthians, inclusive estamos falando de um jogo em que o Corinthians saiu na frente, fez o mais difícil. Inclusive nos dois jogos, no confronto todo, o Corinthians sempre fez o mais difícil. Toma 2 gols bobos, de falhas defensivas bizarras, inacreditáveis, sai perdendo para o Racing, consegue a força de virar o jogo e não consegue segurar o resultado por conta de novas falhas defensivas e sofre o empate na Neoquímica Arena. Vai para a Argentina, no Eu Cilindro, um caldeirão, e faz o mais difícil. Sai na frente. Numa genialidade de Memphis Depay, tabelando com o Yuri Alberto, ele consegue fazer o gol, deixando o Corinthians em vantagem ainda no primeiro tempo. Até os 20 minutos, o Corinthians fez um jogo de enfrentamento. O Racing estava até um pouco absorto, né? Atônito com aquele gol sofrido no começo do jogo, precisava reverter. Só que aí, rapidamente, o Racing volta para a partida. E o que o Corinthians faz? Assiste. Nada. Recua. Observa passivamente tudo o que acontecia. Um Racing guerreiro, impetuoso, copeiro, mas não melhor tecnicamente do que o Corinthians. E o que isso adianta agora? Nada. Absolutamente nada. Quem está classificado é o Racing para a Copa Sul-Americana. E alguns detalhes transformaram essa vitória, essa classificação, inacreditável por parte do Corinthians. Porque a virada vem em 4 minutos, num pênalti completamente absurdo, bobo, estúpido do Martínez, que tem jogado cada vez pior. Ele vai dar um carrinho com o braço lateralizado, a bola bate ali, é pênalti, o Quinteiro faz o gol de empate e na sequência o André Ramalho dá uma pichotada na bola, a bola sai pela linha lateral, o Gandula, que não tem nada com isso, a gente sabe que no Brasil isso é proibido, isso não pode, os árbitros coíbem, lá, mas vai reclamar disso? Ou vai reclamar do Félix Torres, meio que esperando a morte da Bezerra? E o André Ramalho, que dá essa pichotada e não marca o cara que tá atrás dele, que é justamente o Quinteiro, que recebe uma casquinha e chega na frente dele. Depois de uma cobrança de lateral, aí o Matheus Bidu tenta fazer a recomposição e já não dá mais tempo. Cara, um gol assim de várzea que o Corinthians toma. 2-1 pro Racing. A classificação jogada no lixo. Antes dessa sequência de 2 jogos, o Memphis Depay fez a sua parte. Ele entregou um gol para o Yuri Alberto, que fez. Ele entregou um gol para o Rodrigo Garro, que perdeu. O gol que o Rodrigo Garro perde, ele parece que a gente está crucificando aqui ou trazendo apenas para a responsabilidade de um jogador. E eu tô aqui responsabilizando o técnico também, que até então não tinha feito nada de errado. O problema veio depois. Mas é óbvio que se ali o Garro faz o 2-0, muito poderia ser diferente. Essa é a magia do futebol. Só que, gente, o Memphis consegue um passe que rasga a defesa do Racing. Já tá 1-0. Ele rasga a defesa do Racing. O Garro chega na frente do goleiro Arias e o mais grave disso tudo, ele tomou a pior decisão. Ele poderia ter driblado, ele poderia ter chutado por baixo, ele poderia ter tentado de cobertura, ele poderia ter chutado no canto, ele chutou em cima do Arias. E sabe o que é pior? O Yuri Alberto tá aqui, livre. Gente, é loucura. Se vocês pararem a imagem, é loucura. Vocês vão pirar. Porque ele tem espaço, tempo de rolar a bola pro lado, pro Yuri tocar pro gol vazio. E ele chuta em cima do goleiro. É um erro, uma tomada de decisão das mais absurdas que eu vi nos últimos tempos. Num jogo decisivo. O camisa 10. Não pode. Não pode. O Garro, que é um cara que é bom jogador, que se identificou, que entrega gols, assistências e tudo mais, é nessa hora que eu espero o camisa 10. É nessa hora. É nesse tipo de jogo em que a pressão dele
fica estabilizada, ele chega na cara do goleiro e se ele não tiver a capacidade de fazer o gol, porque ele tem o gol, se ele não tiver, que ele sirva um companheiro melhor colocado. O Garro ficou nervoso. O Garro foi desconcentrado. Eu não tenho outra explicação. Só que não pode, né? Ele errou na hora decisiva. E ele é o camisa 10. Eu não vou cobrar Vou cobrar também do Charles, tá? Mas na frente do goleiro, eu não vou cobrar de outro jogador como eu cobraria, como estou cobrando do Garro. Que renovou o contrato, ganhou um aumento salarial e parou de jogar. Não pode. Não pode. Depois disso, vem a virada do Racing. E aí o time desmorona. O Corinthians perdeu emocionalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente, psicologicamente, no pé de ferro, nas divididas, na imposição. O Corinthians não entendeu, quando eu falo Corinthians, eu falo esses jogadores, que estavam jogando uma decisão. Eu fiquei aqui bradando a semana inteira a importância desse jogo. De que Ramon Dias, ao ter dito o que ele disse no pós-jogo do primeiro jogo, de que ele nunca tinha perdido ali, de que estava tudo em aberto, projetando uma escalação titular, preservando contra o Cuiabá, que o Corinthians entendia a importância desse jogo. Os jogadores não entenderam. Não entenderam. Os caras perderam toda a segunda bola. O Racing correu mais. O Corinthians foi insosso, apático, modorrento, monocromático. Foi um Corinthians assim, sabe? Jogando qualquer jogo. Não foi um Corinthians jogando uma decisão. Não foi. O Corinthians não entendeu que era uma decisão, que salvava esse e o próximo ano. Não entendeu. E aí, ficou pelo caminho. Eu já vou falar do treinador, mas individualidades assim que naufragaram. E também quando isso acontece em profusão, quando isso acontece numa coletividade maior, a culpa é de quem comanda. Esse também é um diagnóstico. Quando o André Ramalho vira um arremedo do jogador que ele já fora, quando o André Carrilho começou a fazer faltas bobas e não jogando um terço do que a gente sabe que ele pode jogar, quando o Rodrigo Garro, camisa 10 do time, perde um gol feito e não joga absolutamente nada, tem cerca de um mês, quando o Thales Magno, que beleza, voltou de lesão, mas não consegue desenvolver nada pelo lado do campo. Quando o Romero, de talismã, vira um jogador assim, sem nenhuma efetividade prática no jogo, cara, sobraram apenas Memphis Depay, que, já disse, fez a parte dele, não conseguiu correr no final do jogo. Foi substituído, muita gente... Esse ponto até não critico o Ramon, tá? Porque o Memphis ali já não fazia mais nada, e já tinha 4 atacantes no jogo, já vou falar sobre isso. Ali não era o problema substituir o Memphis, porque ele fez a parte dele. Ele entregou 2 gols para o Corinthians, no começo do jogo, para resolver a parada. E os caras não aproveitaram. O Yuri aproveitou, o Garro não. E o Yuri Alberto, né? Que, assim, no que diz respeito a sua capacidade, a sua produtividade, ele tem feito a diferença, tem feito aquilo que lhe cabe. E o Alex Santana, que entrou bem e que tinha que ter entrado antes, inclusive. Que entrou muito bem no jogo. Ponto, né? Não tem nada mais a acrescentar em termos de individualidades. De destaques positivos, se é que dá pra tirar alguma coisa. O resto, meu amigo, que coisa lamentável. E aí, obviamente que quando você tem um coletivo forte, individualidades crescem. Quando você começa a ter um monte de jogador que não encontra o seu espaço no campo, que erra tecnicamente, que começa a falhar, como o Martínez, como o André Ramalho, como o André Carrilho, como o Rodrigo Garro. Quando você começa a perceber isso, você pensa, os laterais que foram mal, a dupla de zaga, você pensa assim, peraí, a estrutura não tá favorecendo esses caras. Aí vamos lá. Perdendo o jogo, tem tempo ainda. E isso é o que revolta. O Corinthians tinha condições, tinha tempo para empatar, para virar o jogo, para, sei lá, fazer qualquer coisa. O Corinthians não reagiu. E por que não reagiu? Primeiro porque não teve disposição, ímpeto, força. O Corinthians não lutou, cara. Não lutou. E eu sou o primeiro a dizer assim, cara, puta, não acho que faltou vontade. Pô, o Corinthians brigou até o final, perdeu na bola. Não, o Corinthians não brigou, não lutou. O Racing foi muito mais valente nesse aspecto do que o Corinthians. Esse é o primeiro ponto. Segundo, chega no intervalo, tem um jogador que estava comprometendo.
Ele comprometeu na ida e comprometeu na volta. Chamado Charles, que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. O que o Ramon fez? Tirou o Carrilho. Que eu também acho que não estava bem. Mas ele tira o Carrilho para botar o Alex Santana, que precisava entrar no lugar do Charles. Então tem coisas óbvias que o Ramon não tem feito, que o Ramon não está fazendo. Para muitos ele tá até meio tocando um dane-se, rifando o trabalho. Cara, eu não consigo pensar outra coisa. Porque ele chega até as semifinais de Copas e ele consegue errar tudo. Tudo. Os jogadores foram mal, os jogadores perderam gols feitos e tal. Tá bem, mas o Ramon conseguiu naquilo que lhe cabe errar tudo. Se o Ramon tivesse feito tudo certo, a gente já tá aqui falando só do Garro. Mas não adianta. O Garro perdeu o gol, mas tinha tempo para reverter. E o Ramon fez tudo errado. Aí ele troca o Alex Santana pelo Carrilho. Tá bem. Aí ele deixa o Charles, o Martínez e o Garro. E bota o Alex Santana na do Carrilho. Tá. Ok. Passa 10 minutos, ele tira o Garro. Assim. O mais louco, gente, é que ele tinha opções. Ele tinha possibilidades. Por exemplo, e de todas elas, ele escolhe a pior. Talvez, a possibilidade possível. Caramba, está difícil. Talvez uma das opções fosse nem tirar o Rodrigo Garro, embora o gol perdido. Porque, apesar de tudo, é o teu meia armador, é o teu camisa 10, é o cara da bola parada. É um cara que você vai precisar nesse momento de construção quando o Racing nitidamente ia se fechar para partir no contra-ataque. Beleza, ele tirou o Rodrigo Garro. Só que ele tira o Rodrigo Garro e põe o Thales Magno. Ou seja, ele tira um meia e coloca um atacante. E aí ele deixa Thales Magno pela esquerda com Yuri pela direita e Memphis Depay centralizado. 3 atacantes. De novo, o problema dos 3 atacantes. Tirando o meia articulador. Aí eu comecei a ver o Bidon, que tem 19 anos, que foi escanteado pelo próprio Ramon na sua chegada, porque ele preferia o jogo do Rian, que de repente é resgatado agora e que foi bem naqueles jogos contra o Fortaleza, jogando numa linha de 3 volantes, virando o meia armador do time. Um moleque de 19 anos, tendo o Igor Coronado no banco, tendo o Rodrigo Garro no jogo, ele tira o Garro, bota o Thales caindo por dentro ou caindo pelos lados, fazendo esse pêndulo, e o Bidon tendo que armar o jogo do Corinthians contra um time do Racing no Eu Cilindro, num jogo eliminatório, no jogo mais importante do ano. O Ramon fez isso. Não tem justificativa, gente. Não tem explicação. Porque aí só depois, né, nesse momento ele tira o Charles para botar o Bidon, e aí ele tira o Garro para botar o Thales Magno, e aí lá depois aí ele fecha todas, tirando o José Martínez para botar o Romero. Aí ele deixa só o Alex Santana e o Bidon como volantes ou meia armadores ou construtores e 4 atacantes. 2 volantes e 4 atacantes. E o buraco no meio. E aí quem teve que armar o jogo do Corinthians foi o Bidon. O que o Romero fez? Nada. O que o Thales fez? Nada. O que o Yuri e o Memphis, cravados lá no meio da área, fizeram? Nada. Porque se você não tem construção de jogo, essa bola não chega. Ainda mais quando tem um time retraído. É difícil perceber isso? É difícil entender isso para um técnico experiente como o Ramon Dias? Ele rifou o trabalho de novo. E de uma forma muito grotesca, porque eu não sei o que ele pretendia com isso. Eu queria dar mais profundidade, mas você não tá lendo o jogo. Você não tá percebendo que não tá rolando o jogo pelos lados. Tanto que teve uma jogada boa por dentro que aconteceu num tabelamento com o Bidon, que ele chega na frente e finaliza errado. Porque não era o Bidon pra estar ali. Que é bom jogador, que eu reconheço, mas ele não pode ser a referência. E o Coronado onde estava? Foi entrar lá depois, no lugar do Memphis, porque aí, né, com 78 minutos o Memphis estava morto, cansado, ele tirou e meio que, opa, peraí, deixa eu botar um meio aqui, porque eu já tô com 4 atacantes lá, então vou botar 3 e aí eu puxo um meio aqui. Aí ele tentou corrigir faltando 10 minutos para terminar o jogo. Que pataquada. O Ramon fez tudo errado. Ele deixou um buraco no meio, ele abriu mão de construir jogo e empilhou atacantes
que resultaram em uma finalização contra o gol do Arias. Ou seja, o time foi improdutivo. Se isso desse resultado, eu poderia chegar aqui pra vocês e falar assim, cara, pelo menos o Corinthians chutou umas 27 bolas a gol, empilhou atacantes lá, ficou mais com a bola, mas os caras tiveram mérito, se defenderam bem, não foi o que aconteceu. O Corinthians colocou atacantes lá, se expôs, o Racing muitas vezes roubava essa bola e os caras tinham que correr pra recuperar no contra-ataque, porque senão o Racing teria feito o terceiro, o quarto. Coisa que ele fez contra o Flamengo, coisa que ele fez contra o Cuiabá. Tira um volante, bota mais um atacante. Cara, eu não sei o que ele pretende com isso, de verdade. De verdade. Aí foi pra entrevista pós-jogo, ficou meio irritado, perguntando se ele vai permanecer no que vem. Ué, eu tenho um contrato até o fim de 25. E tem, né? Mas isso diz alguma coisa no futebol? Sabemos que não. E hoje ficou provado. Já estava, mas hoje ficou provado. E se o Corinthians classificasse, teria sido apesar dele. Hoje ficou provado que ele não tem condições de treinar o Corinthians. Ele só não está sendo demitido porque tem um derby daqui 3 dias. Depois do derby, se ele perder o derby, por exemplo, não sei o que pode acontecer. Porque aí tem uma reta final e o Corinthians precisa escapar. Pode ser que depois de escapar, busque uma vaga na Sul-Americana, porque o Cruzeiro na final da Sula e os clubes brasileiros envolvidos aí vão abrir muitas vagas. Então, assim, é possível que até o 15º o cara entre numa Copa Sul-Americana. E pelo menos daria um calendário pro Corinthians ano que vem. Porque nesse momento, tá fora da Copa do Brasil, tá fora da Libertadores, tá fora da Sul-Americana, só tem brasileiro e paulista pra disputar. É isso. Então, se chegar em 15º e garantir uma vaga na Sula, comemora. Mas primeiro precisa chegar em 15º. E primeiro precisa escapar. E pra escapar, não é nem vai ter que jogar mais. Vai ter que tentar não se complicar sozinho. Eu falei aqui na metade do ano, pô, cara, o mais legal do Ramon é que ele tá recebendo reforços e ele tá sabendo o que fazer com eles. Isso já foi por terra. Aquela evolução que a gente via em determinado momento não existe mais. As individualidades naufragaram. O sistema tático virou uma paçoca durante o jogo. Aliás, ele tem vários sistemas ao longo do jogo que, ok, isso pode ser repertório em algum momento quando eles são bem executados. Quando não são, é uma paçoca, é uma bagunça. E o jogador não entende mais. O cara, quando ele entra em campo, ele não sabe mais o que fazer. É isso que o Ramon está conseguindo, em que o jogador não saiba mais como se portar, porque uma hora é 4-2-4, outra hora é 4-3-3, outra hora são 3 volantes, são 2 atacantes, são 3 atacantes, são 3 zagueiros. Cara, que loucura. Ele simplesmente resolveu brincar de ser técnico no Corinthians, é a única conclusão que eu chego. Não tem mais condições para Ramon Dias. Ele jogou sim a classificação fora. Tem o gol perdido do Garro, que a gente pode falar? Tem, mas o Ramon Dias colaborou e muito, assim como no jogo contra o Flamengo, no confronto, agora também na Sul-Americana. 2 semifinais em que o treinador teve interferência direta nas suas eliminações. E isso está custando esse ano e o ano que vem. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Ramon Dias, não tem mais o que falar, não tem. Pode ter contrato até 2025, mas não dá. Não tá acertando substituição, não tá acertando padrão de jogo, não tá. Deve ter alguma coisa com o elenco, porque nada justifica o Coronado ficar no banco até os 77 minutos de novo, precisando do resultado. É, não tem o que falar, pô. O time do Corinthians tem as limitações? Tem, é ruim. Laterais, zaga, André Ramalho errando, Félix Torres é um horrível, horrível. Tem mal o que falar sobre o Félix Torres. Ele é horrível. O Matheus e Matheus Bill também, duas carniças. Charles não tá acertando um passe. Martinez, então, nem se fala. É preocupante ainda mais pro clássico. Aí é isso. Deixe sua opinião aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.